Sem muita conversinha fiada hoje, vamos começar para a gente ser mais rápido e não demorar tanto. Dani, só vou pedir a todos que desliguem também o vídeo para evitar a distração durante a aula. Aí no final é aquela hora que todo mundo liga o vídeo e a gente conversa se olhando, tá? Os convidados, Sofia, Carlos Lino Carlos, não e sei se a minha mãe está aí, Karina, Rafa já, Karina Karina, Dami, Karina doutora Dami, Ilza, podem deixar o vídeo aberto. Adriana E não, Bruno. os demais eu peço para desligar, tá bom? Então, Pessoal, vamos. obrigado, Dani, boa aula. Tá, obrigada. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho de adenomiose e mostrar, eu escolhi 4 casos do meu último mês para a gente dar uma conversada sobre eles. E vamos revisar um pouquinho o que tem de artigos mais recentes de adenomiose na literatura ultrassonográfica. Então, a adenomiose é uma condição uterina muito comum, caracterizada pela migração das glândulas endometriais e do estroma para o miométrio. E essas glândulas miometriais que extrapolam essa camada basal, essa linha basal do endométrio, elas estimulam a angiogênese dos vasos espirais e fazem uma hipertrofia e uma hiperplasia da musculatura lisa, espessando a zona juncional e aumentando o volume uterino. Ih, meu mouse está ruinzinho. A adenomiose representa 70% das histerectomias, muito comum na literatura de descrição na perimenopausa, em mulheres principalmente multíparas com 40, 50 anos, foi o que nós aprendemos sobre a adenomiose. No entanto, ela tem se tornado cada vez mais frequente em esteroscopias e biópsias de mulheres jovens, inclusive na casa dos 20, 30 anos. E cada vez eu me surpreendo mais fazendo exames de mulheres jovens ou mulheres na casa dos 30 anos, muitas vezes fazendo os primeiros exames para ter filho, onde eu flagro adenomiose. E vou trazer uma outra coisa para vocês que vou comentar no final. Muitas mulheres na menopausa, já no climatério pós-menopausa, com 56, 60 anos, também com adenomiose reativada. Então, a gente vai comentar um pouquinho, vou perguntar a eles um pouquinho sobre isso também. A adenomiose tem causa incerta, existem várias teorias, eu não quero perder muito tempo nisso, e a associação principalmente com a paridade, e a gente sabe que ela é frequente nas multíparas, parece que ela tem relação com a invasão trofoblástica e também na manipulação desse útero quando você faz uma cesárea, e também relação com a exposição prolongada ao estrógeno, como a menarca precoce, os ciclos menstruais muito curtos em mulheres com IMC elevado, onde você tem conversão periférica, né, em estradiol. Meu mouse está com meio um delayzinho. Os primeiros diagnósticos radiológicos da adenomiose foram em 1949 com a histerosalpingografia. Para quem nunca viu uma histerosalpingo, é isso aqui. A gente faz cateterização do colo uterino, injeção de contraste para avaliar a cavidade trompo-uterina e peritonização do contraste. Já fiz muito esse exame. Exame chatinho, doloroso, mas ainda de muita importância, principalmente para quem faz infertilidade. E nessa histero, que foi publicada em 49, a gente vê que na cavidade uterina eu tenho algumas alteraçõezinhas aqui, ó, do contorno, que provavelmente é um enchimento por contraste de algumas imagens císticas que estavam ligadas à cavidade endometrial. Então, ela foi descrita lá atrás, em 1949. Na década de 80, começaram a surgir vários trabalhos falando de ultrassom abdominal e transvaginal que sugeriam a presença de adenomiose. Mas esse conceito se tornou muito importante na radiologia ainda na década de 80 com a ressonância magnética. Quando a ressonância, essas são 2 ressonâncias em T2, ela estabeleceu o diagnóstico de adenomiose quando existia uma zona juncional, que é esse miométrio interno, acima de 12 milímetros e com focos dispersos hiperintensos no miométrio. Então, aqui a gente vê essa área de espessamento imensa da parede corporal uterina posterior e várias áreas de sangramento de glândulas dentro do miométrio. A zona juncional está dessa
dessa região até aqui. Então, a zona juncional muito espessada, uma adenomiose acentuada. E essa você tem um envolvimento total e difuso do útero, com espessamento principalmente da parede posterior. Então, a endometriose, nesse momento da década de 80, se tornou padrão ouro para endometriose e para adenomiose. Mas existe um trabalho que ainda é muito citado, publicado em 1996, do Reynolds, que ele correlacionou a ressonância magnética à ultrassom endovaginal para o controle de adenomiose. E ele mostrou, óbvio que eu acho que aqui tem bias, que o ultrassom tem uma sensibilidade de 89%, especificidade igual, com valores preditivos excelentes, inclusive valores preditivos negativos. E os achados do ultrassom foram muito semelhantes à ressonância magnética. E ele conclui esse trabalho de 96, dizendo que não existe diferença significativa das sensibilidades e especificidades do ultrassom e da ressonância magnética. Hoje, com nossos aparelhos, com a resolução que a gente tem, isso está ainda muito melhor. E eu chego a dizer que o ultrassom é melhor porque ele tem, além do avaliar a característica ecográfica e radiológica do útero, ele consegue avaliar critérios como processos fibroaderenciais e dor do paciente, tudo muito ao mesmo tempo. Então, eu consigo dar dados que também contam muito, como a mobilidade, a dor no colo, como fatores onde o ginecologista tem com a palpação, quando ele bota o dedo dentro da vagina do paciente e faz o toque da paciente. E eu vou abordar 3 trabalhos muito importantes. Um é um MUSA, que foi publicado em 2015. Esse é um consenso que caracteriza as lesões miometriais ultrassonograficamente. Ele faz uma caracterização, ele cria um léxico de como abordar as lesões miometriais, incluindo mioma também. Um outro publicado em 2018, que é o na Radiographics, que é a revista do Colégio Americano de Radiologia, onde ele fala do diagnóstico ultrassonográfico da adenomiose. E mais um de 2019, que é do mesmo grupo do MUSA, onde ele faz um novo léxico e ele bota tudo num pacote só, na caracterização do diagnóstico por adenomiose ultrassonográfico. Ele consegue juntar e fazer uma linha de pensamento e raciocínio em relação à adenomiose. Então, o que o MUSA fala que a gente tem que ter para fazer descrições semelhantes? A gente tem que funcionar como a gente faz o BIRADS. O que é que tem que ver, como é que tem que descrever para a gente chegar a um desfecho favorável. Então, o útero precisa ser medido quanto à forma e contornos, a zona juncional tem que ser avaliada, e ele traz esse termo para a ultrassonografia da avaliação da zona juncional e a descrição de patologias miometriais. Quando se fala em patologias miometriais, elas precisam ser descritas se elas são focais ou difusas, a ecogenicidade, a ecotextura daquela lesão precisa ser citada, a localização e fazer a distância da serosa e do endométrio, para facilitar a abordagem do cirurgião. E ele traz caracterizações que eram novas nessa época, como a presença de cistos miometriais, botões e ilhas hiperecoides, estrias hiperecoides, linhas subendometriais, a presença de sombras, e ele caracteriza como sombras em leque ou sombras em veneziana, fala da vascularização do endométrio para o mioma e para a adenomiose, e cita outros achados que não eram tão importantes no nosso foco hoje, que é a adenomiose. Então, o que é a zona juncional? A zona juncional é o miométrio interno. Então, essa camada mais interna do miométrio, formado de fibras circulares, de músculo liso, que circunda aqui a cavidade endometrial. E um dos primeiros locais de uma adenomiose é justamente a implantação das glândulas nessa região. E foi um marco da ressonância magnética, e onde a espessura dessa zona juncional era característica e era um dos únicos e primeiros fatores que a gente tinha na ressonância magnética. No ultrassom, a zona juncional não é tão fácil. Então, o normal é que a gente não veja, que ela não seja marcada. E a zona juncional é essa imagem aqui, ó, mais escurinha. Então, ela é muito fininha e ela representa esse miométrio mais hipoecoide, esse miométrio interno, né? Aqui caracterizada nessa imagem desenhada. E aqui no MUSA ele mostra onde é que está
a zona juncional, como medir a zona juncional no corte sagital e no corte transversal. E aqui eu mostro para vocês um útero no corte sagital, com a cavidade endometrial, e essa zona mais escurinha é a zona juncional muito fininha dessa paciente, uma zona juncional normal. O Musa, então, fala que nós temos que caracterizar a zona juncional em uma zona juncional regular, bem vista e regular, em uma irregular, onde eu não consigo definir, onde as margens são indistintas, onde ela é interrompida de forma focal, uma parte da cavidade uterina eu não consigo ver direito, ou quando ela é indetectável e não visível. E ele ainda fala das lesões miometriais, então eu preciso descrever quanto à ecogenicidade e ecotextura em lesões hipoecoides, lesões isoecoides, lesões mais ecogênicas do que a musculatura e lesões com características heterogêneas, com áreas císticas, que podem ser áreas de degeneração de leiomiomatosas, por exemplo, dentro. Então eu preciso caracterizar a lesão. E em falando em miomas do Musa, ele ainda cita o FIGO, dizendo que eu preciso dizer qual a localização e quanto de penetração eu tenho para a serosa ou para dentro da cavidade uterina. Então, quanto à ecogenicidade, quanto à localização e penetração. E aí ele começa a entrar na adenomiose, em sinais que a gente tem que buscar. A presença de cistos no miométrio, né? A presença de linhas hiperecogênicas, olha essas áreas hiperecogênicas, igual à cavidade endometrial, igual a endométrio. É como se o endométrio tivesse realmente implantado dentro do miométrio. E cada autor, Rafa, vê se você consegue tirar isso aqui. Cada autor, ele caracteriza essas lesões, ele usa um léxico diferente. Então, ele fala de linhas subendometriais, de estrias subendometriais, de focos hiperecogênicos subendometriais. Tem que ter cuidado para diferenciar das calcificações e dos focos dentro do endométrio. Aqui eu estou na zona juncional ou eu sou subendometrial. Ou botões hiperecoides subendometriais, né? Então, ele caracteriza como linhas ou estriações subendometriais ou botões subendometriais, que nada mais são do que da implantação das glândulas e do estroma dentro do miométrio da paciente, os botões hiperecogênicos e subendometriais. E o Musa, ele fecha a parte de adenomiose com essa ilustração, que é uma ilustração da síntese do que deve ser procurado na adenomiose. Então, a adenomiose, ela causa um espessamento das paredes do miométrio, ela pode causar cistos dentro do miométrio, ela pode causar cistos maiores ou ilhas hiperecogênicas dentro do miométrio, ela pode causar sombras no miométrio, que alguns autores chamam sombra em leque, outros sombras em veneziana, né? Linhas hiperecogênicas ou brotos hiperecogênicos, vascularização intralesional, é aquela que que não faz a circunferência do nódulo, ela atravessa o nódulo, ou eu posso ter uma zona juncional espessada e irregular, ou uma zona juncional falhada, interrompida, parcialmente delimitada ou indistinta. Esse outro artigo é o que eu citei de 2018, do RSNA, que também ele é muito inteligente na forma de mostrar a adenomiose para o radiologista. Então, ele divide a palavra adenomiose no adeno, que vem da glândula, o miose da musculatura e fala da vascularização. Define o que a gente já falou, que adeno vem do posicionamento no miométrio das glândulas endometriais e que o achado radiológico da parte adeno são as estriações e nódulos ecogênicos subendometriais, a presença de cistos miometriais ou de estriações císticas subendometriais. Onde a miose, que é a parte da musculatura, é quando a gente vê hiperplasia ou hipertrofia, onde o miométrio está espessado de forma global ou focal, é aquele útero globoso e que forma aquelas sombras por atenuação do feixe sonoro em veneziana ou em leque, e fala da vascularização, que na adenomiose, geralmente eu tenho um miométrio hipervascular, onde essas glândulas estimulam a angiogênese e o miométrio é mais vascularizado. Uma mulher normal, a gente vê vaso apenas no plexo vascular e não dentro de todo o miométrio. Então, esses vasos penetrantes, essa hipervascularização, sugere adenomiose. E isso tudo junto, ele usa um termo que eu não gosto, que é cirrose uterina, mas é para dizer que é o útero heterogêneo, é um útero totalmente heterogêneo.
Então, os achados que são comumente relacionados à adenomiose é o útero globoso, com espessamentos assimétricos do miométrio, que tem um aspecto heterogêneo, que tem essas sombras verticais em veneziano e leque, com esses focos hiperecoides subendometriais ou dispersos no miométrio. A presença de cistos, e nesse artigo ele fala que um dos achados mais sensíveis e específicos para a adenomiose é a presença de cistos miometriais, o borramento da zona juncional, onde o ultrassom pode falar, principalmente o ultrassom 3D, as estrias lineares e a extensão do endométrio para o miométrio. Esse é um artigo também super comentado para quem quer fazer endometriose, aliás, para quem faz o endovaginal, ele precisa ser lido e destrinchado, e eu vou apresentar os highlights deles para vocês, que é o reporte da adenomiose pelo grupo do Van der Bosch. E o mais importante desse artigo, eu vou começar pelo final, é essa sistematização do que ver. Então, eu tenho pelo menos 7 passos a definir, onde eu vou primeiro dizer se existe adenomiose ou mioma, no nosso caso é adenomiose. Eu vou dizer a localização, eu vou dizer aonde, como ela está distribuída no miométrio, se ela é focal ou não, se existem cistos dentro do miométrio, e eu vou tentar caracterizar o adenomioma, que eu vou definir para frente. Eu vou dizer quais as paredes miometriais, não em termos de localização, mas em termos de estratificação do miométrio. Onde é que está? Miométrio interno, médio ou miométrio externo? Eu vou falar da extensão da adenomiose em relação ao corpo uterino. Ele acomete apenas 25% do miométrio corporal, entre 25 e 50, mais do que 50, e o tamanho da adenomiose, se for possível que ela seja medida. Então, essa sistematização tem que ter na nossa cabeça e a gente vai tentar dar o máximo dela do nosso laudo. Então, em relação ao MUSA de 2015, a única coisa que esse artigo do Van der Bosch ele acrescenta é o aumento difuso do miométrio. Muitas vezes a gente tinha como sistematização de que você tinha que ter um miométrio crescido de forma assimétrica. Isso não é verdade. Nem sempre a gente tem essa parede posterior ou às vezes a anterior espessada. Muitas vezes o miométrio está todo espessado e você tem aquele útero globoso, que é um sinal clínico de quem está fazendo o exame, aquele útero grande e dolorido, né? Então eu vou buscar onde é que está a adenomiose e essas características, pensando que o útero totalmente globoso também pode ser um útero com adenomiose. E o que tem de diferente em relação ao MUSA? Por exemplo, a diferenciação de quanto que tem de miométrio preservado ao redor da adenomiose. Então, essa é uma regra dos 25%. A endometriose é considerada local quando 25% da circunferência da lesão é miométrio normal. Então, quando eu olho uma área que eu sei que deve ter adenomiose, com áreas císticas, onde tem uma alteração da arquitetura, e ao redor dessa região o miométrio está normal, então eu tenho uma adenomiose focal. Quando eu tenho menos do que 25% de circunferência da lesão de miométrio normal, eu chamo essa adenomiose de adenomiose difusa. E uma coisa importante é quando eu não consigo ver e caracterizar, é porque, obviamente, ela é difusa. Então, se ela é focal, eu tenho que olhar como é que está o miométrio ao redor dela. Uma outra coisa importante é dizer se ela é uma adenomiose cística ou não. Então, a presença de cistos tem que ser reportada em todos os exames e dizer se aqueles cistos formam um conglomerado focal, difuso, misto ou se aquilo ali é um adenomioma. Tá? Eu vou falar sobre adenomioma já já. Outra coisa importante das características das paredes. Que parede está acometida pela adenomiose? Apenas o miométrio interno, o miométrio médio ou o miométrio externo? E o que é que subdivide essas camadas miometriais? O miométrio interno é a antiga zona juncional, essa parede mais fina e perto da cavidade endometrial. E aí você olha o plexo vascular miometrial. Quando a gente olha entre o miométrio
miométrio interno e esse plexo vascular, esse é o miométrio médio. E entre a vascularização e a serosa, eu tenho o miométrio externo. E eu devo caracterizar em relação à posição da adenomiose. Ela acomete todas essas camadas do miométrio, ela acomete mais a externa, se estendendo para a serosa, ou apenas acomete a interna. E isso deve ser relatada usando esses tipos aqui. Então, eu vou dizer se ela é tipo 1 e 2, envolvendo a camada interna e média, se ela é tipo 2 e 3, envolvendo a camada média externa. Isso é uma boa prática e deve ser relatada no exame. Então, eu vou dizer se ela é mais interna, se ela é mais no terço médio do miométrio ou se ela é mais externa em relação ao miométrio, né? E quanto à extensão da adenomiose, eu devo falar quanto do corpo uterino foi afetado. Uma adenomiose leve é considerada quando eu tenho menos do que 25% do corpo uterino afetado, moderada quando eu tenho 25% a 50% e acentuada quando mais de 50% do corpo uterino tem alteração textural e sugere adenomiose. E aí vamos passar para os nossos casinhos, que eu quero trazer nossos convidados para a gente comentar. Então, essa é uma paciente de 48 anos com metrorragia. Então, essa é uma mulher que vem porque ela está lá no climatério pré-menopausa, é frequente no consultório dos ginecologistas e geralmente ela já vem dizendo que eu tenho mioma. Eu tenho miomatose. Então, vamos olhar a miomatose. Então, o útero que eu já olho é um útero muito globoso, né? Esse fundo dela faz uma bola muito grande. Existe nitidamente um espessamento das paredes miometriais, acometendo principalmente o fundo e a região corporal anterior, diferente do que era trazido para a gente, que era um espessamento assimétrico, acometendo principalmente a parede posterior. Então, você veja que essa mulher é a região fúndica, parede anterior e posterior. Eu vejo a cavidade endometrial dela relativamente bem. Alguns lugares ela está interrompida, então a zona juncional deve estar mais interrompida nessa região. E passou aqui na região cervical, vocês vão ver também, deixa eu mostrar de novo, devagarzinho, um cisto, que não é cisto de inclusão, que não é cisto de Nabô, tá lá em cima. É uma imagem cística no miométrio, diferente desse cisto que está no colo. É um cisto miometrial muito grande nessa região. Periendometrial. Zona juncional mal definida, borrada, acometendo toda a extensão da parede miometrial. E não tenho muito cisto, mas eu tenho, olha as sombras em veneziana. Né? A sombra em leque ou em veneziana, olha elas aqui pretinhas. Então, na minha cabeça, é adenomiose. Ela está sangrando muito, ela tem metrorragia, dismenorreia, porque ela tem adenomiose aos 48 anos. Então, hoje a gente sabe que as glândulas endometriais dentro do miométrio, elas sangram, elas são receptivas para hormônio, elas fazem uma reação local e essa reação local leva a uma hiperplasia do músculo liso e uma hipertrofia do útero. Por isso que a gente vê esse útero grandão. Então, ela tem o útero globoso, ela tem as sombras em veneziana, ela tem interrupção focal da zona juncional, da cavidade. Em alguns momentos eu não vejo direito, apesar desse endométrio, vocês veem que é um endométrio fino, um pouquinho de líquido dentro da cavidade, mas a linha endometrial é fina. Ela não tem uma doença do endométrio, ela tem uma doença do miométrio. E se eu for pensar em que paredes ela atinge o miométrio interno, médio e o miométrio externo e aparentemente preserva a serosa uterina. Quando a gente faz o exame, a gente tem que usar técnicas de quem pesquisa endometriose profunda. Então, esse útero tem que ser pressionado, a gente tem que procurar o sliding sign, que é para a gente ver se o útero está deslizando, se tem algum processo fibroaderencial. E nessa paciente eu observo dor. Eu aviso a ela que ela vai sentir um pouquinho de dor, mas que se for excessiva, que ela me avise, porque é um dado que eu coloco no laudo, que houve dor à mobilização do útero. Então, quando eu olho o esquema do Van der Boer, eu vou, então, dizer, olha, ela tem adenomiose, sim, tá? Ela tem uma adenomiose que é da região fúndica, corporal anterior e posterior, tá? Então, ela tem uma adenomiose difusa
E a gente vai continuar vendo tudo, todas aquelas paredes. Ela tem uma endometriose, uma adenomiose, além de difusa, de todas as paredes. Ela tem área cística, que deve ser citada, e eu tenho que citar aquele cisto. E uma das coisas importantes que ele fala, quando a gente tem dificuldade de delimitar a adenomiose, ela tem que ser falada como adenomiose difusa, né? Então, ela tem uma adenomiose difusa. Quando eu avalio, então, as paredes uterinas acometidas, ela tem as 3 paredes, o miométrio interno, o miométrio médio, o miométrio externo. Ela tem a adenomiose cística na região corporal, istmo-corporal posterior, que a gente viu. E aqui é difícil de mensurar. Quando a gente tem uma adenomiose difusa, que não é tão localizadinha, eu tenho uma certa dificuldade na mensuração da adenomiose. Então, ela acomete as 3 paredes, é uma adenomiose severa, que acomete mais do que 50% do miométrio, e não vou citar o tamanho da lesão pelo aumento de volume em relação à proporção do volume uterino. Se eu tivesse que ser precisa na atualização da adenomiose do Van der Boer, eu colocaria que ela tipo 1, 2 e 3. Tipo 1, 2 e 3 em relação ao tipo 1, miométrio interno, 2, miométrio médio e 3, o miométrio externo e a serosa. Vou passar para o casinho 2. Essa é uma paciente de 45 anos, com dor pélvica crônica, com dismenorreia, com dor. Né? Uma mulher jovem, considero jovem, que me parece que tem um miominha aqui, mas o problema dela não é mioma. Eu nem sei se o que ela tem justifica a dor pélvica crônica, mas acredito que sim. Então, ela tem um miométrio heterogêneo. Você vê que, de novo, existe uma assimetria das paredes, mas a parede anterior está mais espessa do que a posterior. Né? Só que essa paciente, eu tenho várias areazinhas císticas, várias pequenas áreas císticas. E essas áreas císticas são em torno de 2 milímetros, de 3 milímetros. A cavidade endometrial, eu quase não vejo a cavidade endometrial, ela está toda borrada. Mas ela não tem uma doença do endométrio, ela não tem um pólipo, ela não tem um espessamento endometrial. Ela tem um borramento da zona juncional e é um borramento difuso. Então, ela acomete o fundo e as paredes corporais, ela é uma adenomiose difusa também. Só que a diferença da outra é que ela, além de ter um miominha, ela tem várias áreas císticas. Outra coisa, as sombras em leque. Ela tem essas sombras que saem assim do útero por atenuação do feixe sonoro. Então, ela tem sombras em leque. E se eu botar o Doppler nessa região, esse miométrio é todo vascularizado. Existe um aumento da vascularização locorregional em toda essa região, fundo corporal uterina. Uma adenomiose cística porque ela tem vários microcistos dispersos, né, no parênquima, vários no parênquima miometrial, e um borramento difusa com cistos, com borramento da zona juncional. Que camadas miometriais ela atinge? Ela atinge as 3 camadas miometriais, o interno, o médio e o externo. Então, ela é tipo 1, 2 e 3 nessa região. E eu diria que ela tem mais do que 50% também do miométrio, né, comprometido. Então, ela tem uma adenomiose severa, mais do que 50% do corpo uterino está acometido, sempre, em geral, preservando a região do colo uterino, né? E vou tentar medir o maior diâmetro da parede uterina. Então, as paredes estão espessadas, principalmente pela parede miometrial anterior. Vou tentar fazer uma medidinha aqui, 4 centímetros de espessura, 5 centímetros de espessura. Nem sempre é fácil quando a adenomiose é difusa. Então, provavelmente, o que justifica a dor dessa paciente precisa ser tratada no climatério é a adenomiose também. Outro caso. Essa tem 38 anos e é uma mocinha que está vindo, mocinha, né? Tentando engravidar, é a realidade. Mulheres que começam a vida reprodutiva mais tarde e que querem engravidar mais tarde. Essa já partiu para uma clínica de fertilidade, né? Ficou preocupada com a reserva dela. O médico mandou para que eu avaliasse a reserva folicular dela, veio já com hormônio antimileriano feito.
né? A reserva folicular estava razoável, mas um dos problemas que eu achei que talvez possa comprometer ela é a adenomiose aos 38 anos. Então, a paciente assintomática, que vem apenas para se preparar para a gestação, onde você tem vários cistinhos periendometriais. A zona, ó, fiz o sliding sign, a zona juncional dela é totalmente interrompida e mal delimitada. Vários cistos, isso tudo branquinho aqui é reforço acústico posterior de cisto, tudo isso é cisto. Ela tem vários cistos no miométrio. Talvez o miométrio externo não esteja acometido, mas o miométrio interno e o miométrio médio estão acometidos por adenomiose. Então, cistos miometriais são um critério maior e um critério de sensibilidade e especificidade para adenomiose e devem ser valorizados, inclusive em mulheres jovens, tá? Hoje, então, é um achado frequente quando o paciente vai tirar um pólipo e faz uma biópsia endometrial, adenomiose. Frequentemente, quando ele volta para mim com as pastinhas, doutor Carlos Lino, doutora Sofia, que vem lá escrito, tem lá o anatomopatológico que existe adenomiose na paciente. E a gente vê realmente cada vez mais. E nessa paciente, então, olha, uma coisa importante. Qual que é a medida do endométrio? E é uma coisa que eu vejo muito errada. E às vezes os médicos pedem para eu repetir. Mede de novo esse endométrio. Como é que eu vou medir esse endométrio aqui? Olha, sinuca de bico. Ele mede de onde para onde. Então, isso é uma dificuldade real e técnica. Quando a gente usa sondas multifrequenciais e de alta resolução, você vê tanto, e você vê reforço acústico, e você vê tanto essa falta de caracterização da zona juncional, que a gente não consegue medir direito o endométrio. E muitas pessoas, eu vou botar aqui, ó, medem, aí ficam medindo daqui para cá, deixa eu botar aqui. Eu quero botar agora a canetinha. Então, tem umas medidas que vêm daqui para cá, tem umas que vão dizer que o endométrio é fino, mede aqui, tem umas que vão medir aqui, tem outras que vão medir aqui. O fato é que esse endométrio é difícil de medir. A chance da gente superestimar esse endométrio, essa cavidade endometrial, ó, que está toda borradinha aqui, ó, é super grande. Então, o que fazer para medir o endométrio? Eu peguei a paciente, eu já fiz o transvaginal e eu achei o endométrio dessa forma, eu vou para o suprapúbico. Toda vez que eu boto a sonda para o suprapúbica, que é uma sonda de baixa frequência, eu não consigo delimitar também essas características ultrassonográficas de celularidade, de microcistos. E por ele ser de baixa frequência, então eu consigo definir melhor a transição do miométrio com endométrio. Então, ele não me serve para dar o diagnóstico de adenomiose. Mas quando eu tenho dificuldade de medir o endométrio pela via vaginal, eu tenho que ir obrigatoriamente para a via suprapúbica. Isso é obrigatório, gente. Na hora que eu boto essa paciente na via suprapúbica, muitas vezes eu vejo super bem o endométrio está aqui, ó. Ele mede daqui para cá. Tá? Eu vou escolher o lugar de maior diâmetro, que é esse aqui, vou dizer que essa paciente tem 4 milímetros de endométrio. E ela muitas vezes veio para fazer investigação de um endométrio que tinham medido pelo vaginal de 6,8 milímetros. E é uma paciente que não deveria ter 6,8 milímetros. Então, obrigatoriamente tem que ser medido pela via suprapúbica, tá? Deixa eu tirar aqui. E esse cuidado muito especial, eu preciso alertar para você que a gente tem na paciente que usa tamoxifeno. Então, a paciente jovem com câncer de mama ou a paciente de mais idade que tem câncer de mama, que está usando o Aromazin, que está usando o tamoxifeno, que são moduladores seletivos do estrógeno, eles têm um efeito protetor sobre a mama, ele tem um efeito antagonista na mama, mas ele tem um efeito agonista leve no endométrio. E ele pode aumentar o endométrio e ele pode reativar focos de adenomiose. Então, muitas vezes a paciente vem com o diagnóstico de espessamento endometrial, deixa eu botar aqui, canetinha, e realmente quando eu boto no vaginal, eu tenho dificuldade de ver onde é que tá. Tem áreas císticas, pode ser uma hiperplasia, mas eu tenho dificuldade de medir o endométrio real. Ou muitas vezes o endométrio está todo assim, cheio de bolinha,
E muitas pessoas vão medir daqui, ó, vão medir zona juncional e vão dizer que o endométrio está espessado. E chegam aquelas pacientes lá com endométrio limítrofe, não vamos discutir valor para quem usa tamoxifeno, porque tem trabalhos que definem como 8, trabalhos que definem como 10 milímetros. Então vamos botar 10,8 milímetros. A paciente chega lá para fazer a investigação do endométrio de 10,8. Só que esse endométrio de 10,8, quando eu vou olhar, é isso aqui, ó, ele está medido isso aqui. Aí o que eu faço? Via suprapúbica. Eu avalio o Doppler do exame, avalio a artéria uterina, que é importante, e vou para o suprapúbico medir o endométrio. E vou fazer uma média entre o que eu vi no endovaginal e o que eu vi no suprapúbico, porque frequentemente, em paciente com adenomiose, a gente vai superestimar a medida do endométrio e vai submeter um monte de pacientes em uso de tamoxifeno ou outro agonista desses a esteroscopias desnecessárias. Então, preciso alertar isso a vocês, que às vezes a gente perde um tempinho, tá no meio do dia, a recepção tá cheia, agora com Covid a gente quer adiantar a vida, mas não tem jeito, tem que fazer. Então, toda vez que eu penso em tamoxifeno, eu lembro de pólipos, de hiperplasia, de carcinomas e sarcomas, né? Mas sei que essas glândulas ectópicas podem ser reativadas e a adenomiose pode se reativar. Outra situação onde eu vejo muito reativação de adenomiose são pacientes que estão fazendo reposição hormonal no climatério ou que estão usando algum implante hormonal com estradiol. Muitas vezes elas reativam e às vezes sangram, não por alterações do endométrio, mas por alterações por adenomiose. E nosso último caso, que é essa paciente também jovem, de 34 anos, com um filhinho, que também veio fazer o exame de rotina, essa paciente totalmente assintomática. Então, ela tem um endométrio bom, eu acho que tem uma boa zona juncional, estou comprimindo, como vocês virem, isso sempre faz parte, essa compressão, esse deslizamento do recesso vésico-uterino e do colo, olhando no transversal. Não vejo tão bem a zona juncional, mas a cavidade endometrial está muito bem vista. Vi que o endométrio é trilaminar. É uma paciente que tem uma estimocele aqui na frente, que precisa ser avaliada, principalmente se a paciente quer uma segunda gestação. A estimocele, a princípio, dessa paciente parece pequena, mas não é, porque o miométrio residual é fino. Pacientes com estimocele têm maior risco de implantação da placenta aqui, de implantação do saco gestacional aqui, e se o miométrio for muito pequeno, tem risco de ruptura uterina durante a gestação e algumas vezes precisa ser corrigido. Mas ela tem um nódulo aqui na região corporal anterior uterina. E essa paciente vinha com diagnóstico de mioma. Então, isso é um mioma? Toda vez que a gente vê essas imagens císticas, eu quero que vocês pensem também em mioma, mas pensem sempre em adenomiose, tá? A gente sempre tem que pensar. Então, é um mioma com degeneração cística ou é uma adenomiose focal? A estimocele a gente já viu que tem. Pode ser uma adenomiose focal. O que é que me ajuda na definição se é adenomiose focal ou se é um mioma com degeneração cística? A vascularização, o Doppler, porque se o fluxo for circunferencial, provavelmente é um mioma. E como ele degenerou, ele tem pouquíssimo fluxo dentro. Se é adenomiose, eu tenho um nódulo mais vascularizado, inclusive próximo à região cística. Então, outra coisa importante é que toda vez que você vê o cisto com esse halo hiperecoide, isso fala a favor de glândula aí dentro e de adenomiose. Então, esse halo hiperecogênico fala a favor de adenomiose também. Então, o paciente pode ter uma adenomiose focal ou um adenomioma. Então, como é que eu vou diferenciar a adenomiose focal de adenomioma? Qual é a diferenciação conceitual? A adenomiose focal são os agregados de glândulas circunscritos e circundados por miométrio normal. E o adenomioma é quando o tecido miometrial que circunda essa adenomiose é um miométrio hipertrófico. Então, na prática, é difícil. As lesões pequenas são difíceis. E eu tenho que dizer ao médico, olha, eu vou tentar definir se tem menos do que 25% ou não de miométrio focal, e muitas vezes eu coloco adenomiose / adenomioma, porque a definição muitas vezes é uma definição histológica do miométrio circunjacente.
E outra dica importante, então, que eu já falei, é a vascularização. Na adenomiose, diferente do mioma, do leiomioma, eu tenho essa vascularização difusa e eu não formo essa vascularização circunferencial ao redor do nódulo. Então, Doppler chama atenção sempre. Aquilo que não serve para nada serve para tudo. O Doppler é o freio ABS do carro, a gente já não vive sem ele. Eu posso usar e posso não usar no exame, mas ele sempre vai ter alguma valia e vai me ajudar de alguma forma. Então, usem sempre o Doppler. Pedido ou não pelo médico, Doppler faz parte da avaliação de todos os órgãos. E um pitfall, que é uma coisa também que a gente tem que levar em consideração. Cuidado com as áreas císticas. Quando a gente encontrar áreas císticas que a gente pensa em adenomiose focal no miométrio, coloca o Doppler outra vez. Se você vê uma vascularização muito acentuada, bota o espectro. Vamos olhar esse espectro. Esse é um espectro de baixa resistência que fala a favor de shunt. Então, muitas vezes, é uma doença rara, mas existe. A gente já teve algumas, inclusive uma dermatologista recentemente, com uma MAV. Então, aqui essa paciente, ela tinha uma MAV. O diagnóstico, de certeza, vai ser feito pela angiorressonância, mas essa lesão focal cística, na realidade, tratava-se de uma malformação arteriovenosa e ela pode mimetizar a adenomiose. Então, tudo tem diagnóstico diferencial, tá? Então, puxando para essa paciente da adenomiose, o que que eu vou falar dela? É a adenomiose? Provavelmente a adenomiose, localizada na parede anterior uterina. Eu vou dizer que ela é focal. Eu vejo o resto do miométrio todo normal, eu acho que ela deve ter 25% a 50% aqui, ó, de miométrio bem definido. Ela é uma adenomiose cística, que tem área cística. Ela envolve, eu diria, o miométrio médio e mais posterior. Eu estou entre essas duas, o médio e o externo. Ela deve ser tipo 1, 2, na minha opinião. Ela é uma endometriose que acomete menos de 25% ou de 25% a 50% do miométrio. Aqui eu estou levando em consideração que ela envolve essa parte aqui. Mas eu agora olhando, eu diria que era 25% do miométrio, mais ou menos. E nesse caso eu consigo medir a lesão e mandar a lesão para futuros controles dessa paciente, né? Então, estamos praticamente no final e eu vou trazer um outro artigo de última hora, né? Na semana que vem, próxima quarta-feira, eu botei ela aqui, doutora Francine Freitas. Fran é minha amiga, professora da Caliper, é uma super autoridade em ultrassom para endometriose profunda. Tem 3 grandes médicos que fazem ultrassom para endometriose profunda em Salvador. Francine é uma dessas, Helena Mata, Francine e Dr. Kleber Chagas, que é nosso papa aqui, que fazem muito bem. E eu convidei a Fran para falar de endometriose profunda com a gente na semana que vem. Então, semana que vem, ela é minha convidada aqui na minha sala, no meu escritório, para falar. E a gente conversando sobre endometriose, ela disse assim, Dani, fale do sinal da interrogação. E aí eu fui buscar os artigos, ele primeiro foi publicado em 2014 e agora teve uma nova publicação em 2020, e é um sinal que tem uma sensibilidade alta e uma especificidade alta. O que é o sinal da interrogação? É quando esse útero faz uma flexão posterior em direção ao reto. Quando ele faz essa dobra, ele vem com o colo certinho e ele faz essa dobra. Ele está sendo repuxado para a parte posterior. E esse é um sinal de adenomiose relacionado à endometriose do compartimento posterior. Então, esse chama-se question mark sign, ou sinal da interrogação. É um sinal de adenomiose associado à endometriose profunda do compartimento posterior. Então, toda vez que você estiver olhando um útero no sagital, que você vê que o endométrio faz essa curvinha para trás, provavelmente tem adenomiose, olha o espessamento da parede posterior. Mesmo que você não esteja vendo, deve ter endometriose que está repuxando esse corpo e fundo uterino para trás. Então, esse é um sinal importante que a gente deve estar atento e sugerir ou questionar se não existe adenomiose nessa paciente. Se eu fosse resumir ultrassonograficamente, os sinais de maior especificidade seriam o espessamento da zona juncional acima de 8 milímetros. Nem sempre é possível ver. Quando você tem sombras em veneziana, o sinal da interrogação, que é o question, que eu acabei de mostrar, e dor à mobilidade uterina. Paciente com adenomiose
não a focal, a difusa, ela tem dor com a mobilidade. E o sinal de maior sensibilidade é o miométrio heterogêneo. Mas miométrio heterogêneo a gente tem outras situações, como micromiomatose e outras miomatoses. Então, nem todo miométrio heterogêneo ele tem adenomiose. Mas toda vez que existem as sombras em veneziana, que existe o borramento e espessamento da zona juncional, que o útero está curvado para trás e que ele dói e que ele tem cisto, a gente deve pensar em adenomiose. Então, Rafa, hoje foi uma aula rapidinha, que eu queria o comentário dos nossos convidados. Vou fechar aqui a aula para a gente poder se ver, para nos vermos. Então, essa é aquela hora que todo mundo abre, todo mundo que está vestido, abre a sua câmera. Isso. Todo mundo não pode ser o decente. Bruno. Não o Bruno Trindade que está aqui, o Bruno que eu mandei no grupo do Telegram. Não sei quem está lá se viu. O doutor Bruno da aula da ortopedia. Tirou a roupa na frente dos alunos. Por favor, pessoal. Colegas. Não façam isso, não façam isso. Bom, Dani, eu começo com uma notícia não muito boa. A doutora Ilza não conseguiu entrar na aula. Minha mãe ela me disse que não tinha uma aula de fitopatologia, de patologia do trato. Não, ela não conseguiu entrar pelo link. Não sei qual foi o problema lá com o iPad dela. Minha mãe. Não, jamais faria isso, nossa senhora. Mas doutora Karina Dami está aí, doutora Sofia Andrade está aí, doutor Carlos Lino está aí também. E temos também na aula hoje doutora Rosa Brim. Ai, nem já vi ela aqui. Tá vendo? Radiologista super mega power de saúde da mulher de Salvador. Já vi Rosa aqui. Além de ser um docinho de coco. Tudo bem, doutora Rosa? Dani, quem você quer chamar primeiro? Vamos chamar o doutor Carlos porque ele vai ter que sair, que ele vai para um Zoom da Sociedade Brasileira de Endometriose. Então ele vai ter que sair. Espera aí que eu vou procurar doutor Carlos Lino aqui. Ah, já estou vendo. Doutor Carlos, vou abrir o seu microfone para a gente poder conversar. Aceite aí. Ativa. Ok, tá ouvindo? Estamos ouvindo. Alão, obrigada. Oi, Dani. Prazer estar aqui, viu? Você estar aqui. Eu que agradeço o convite. É uma alegria estar participando com você. Queria ser convidado até para a próxima, que eu já vi que é endometriose. Profunda, bora, Pontão. Vou lhe mandar o convite. Adorei tua apresentação. Vou pedir desculpa antecipadamente, porque eu vou falar e vou ter que sair. Não é deselegante, não é fora de educação, porque eu já tinha esse compromisso quando você me ligou, da Comissão de Endometriose da FEBRASA, essa comissão nova agora, dessa nova gestão. É a primeira reunião nossa, é agora 20 horas. Mas, assim, eu queria te parabenizar pela apresentação, né? Assim, como sempre, brilhante. Dá impressão para a gente que é muito fácil o diagnóstico de adenomiose, de adenomioma, de ilha de endometriose, de endometriose focal. E não é, não, né? É muito difícil. A gente que está do lado de cá e que recebe os exames, tem uma mensagem que eu gostaria de deixar. Eu vi que tem muita gente assistindo, o pessoal de imagem, na grande maioria, é que esse esforço que você faz para dar o diagnóstico, para o clínico, para quem está na outra ponta, isso é fundamental, né? A adenomiose é uma patologia assim, interessante. Até alguns anos atrás, ela era pouco vista, me parece que tinha muito a ver com a qualidade dos equipamentos, com a formação dos profissionais de diagnóstico, né? Então, assim, era um diagnóstico geralmente de anatomia patológica. Então, você vai ver a descrição da doença, era uma doença incidente de 40, 50 anos. Hoje, a gente, como você falou, a gente vê mulher jovem. E por que a gente não via antes? Possivelmente porque você não tinha capacidade de diagnóstico, né? Uhum. Essa questão da ressonância, a gente sempre viu assim, que a ressonância dá uma definição de imagem muito maior, tem um viés do ultrassom, que ele é muito operador dependente, a ressonância não seria. Hoje, eu tenho claro para mim que isso não é verdadeiro, ou seja, a ressonância também tem que ter um operador muito interessado em dar o diagnóstico, e a gente tem um aí, né, agora, uma 5 estrelas aí, que é Rosinha, né? É Rosa Brim, exatamente. É uma das referências em ressonância de pelve aqui na Bahia. Ela já me ajudou muito em mioma, eu trabalho muito com mioma, a Rosa já me auxiliou muito. E a gente via muito assim, que a diferenciação do mioma para o adenomioma, que você precisaria de uma ressonância, mostrou aí que com dupla, e eu volto a dizer, com um operador muito interessado,
espero que todo mundo aprenda aí, você está passando aí, né? A gente precisa de mais gente fazendo ultrassom de qualidade, na minha opinião. Muita gente ainda precisa melhorar muito o ultrassom, então um evento como esse que você coloca aí é fundamental para isso. E como é importante essa história para quem lida com a doença do lado de cá, né? Então, assim, por exemplo, na parte cirúrgica, a diferenciação do adenomioma para o mioma é fundamental para o cirurgião. Ou seja, quem já operou um adenomioma sabe o que é operar um adenomioma. O adenomioma, ele não tem a cápsula, você não identifica onde é que ele acaba, onde é que começa o miométrio, onde é que termina o miométrio, onde tem adenomioma. É uma cirurgia que você termina sem ter certeza se fez a cirurgia que precisava ser feita, né? Com a certeza se você ajudou ou não aquela paciente. Então, é muito importante você saber o que é, para que cirurgia você está se propondo a fazer. Então, essa diferenciação do adenomioma para o mioma é muito importante para o cirurgião. Parece uma coisa boba, né? Tudo é um nódulo ali e tal, mas não é dessa forma que funciona, não. Então, assim, essa expertise no avanço do diagnóstico é muito interessante, né? Então, é fundamental para o cirurgião nessa busca de diagnóstico. Às vezes tem uns casos fáceis, como esse que você mostrou, uma paciente de 48 anos, ela tem sangramento excessivo, né? Você mostrou muito bem. A gente tinha um conceito assim, isso é curioso também, isso é bem mais recente, de que o Mirena resolveu a adenomiose. Pronto, eu ia perguntar isso. O Mirena resolveu a adenomiose? Não. E, na verdade, não resolveu porque você mostrou porque não resolveu. Porque você tem várias gradações da adenomiose e, obviamente, uma adenomiose que penetra muito, fazendo endometriose focal, que ocupa uma parte grande da parede, ela não vai conseguir resolver isso, né? A ablação endometrial resolve, numa situação dessa também não vai resolver, né? Então, assim, a adenomiose, eu diria que a mensagem fica para a gente, assim, é muito importante o diagnóstico, né? Importantíssimo hoje na parte reprodutiva, acho que a Karina vai falar isso melhor do que eu, da importância da adenomiose na parte reprodutiva, mas é muito importante identificar assim, a adenomiose assintomática, você não precisa fazer absolutamente nada, não há nenhuma necessidade de tratar, a não ser quando se passa a considerar a parte reprodutiva. A doença sintomática, a histerectomia ainda tem um papel importante, porque o Mirena não resolve todos os casos, né? E o desafio do ginecologista hoje é tratar o útero sem tirar ele, né? Alguns anos atrás se tratava sempre tirando, hoje a gente tem desafiado a tentar buscar uma alternativa de tratamento para não precisar tirar aquele útero, que uma boa parte das mulheres tem ainda futuro reprodutivo, né? Elas estão deixando para gestar muito tarde, infelizmente. Então, assim, entra todo um contexto aí, por exemplo, o contexto da embolização, a gente já discutiu muito isso. A embolização no início, a gente sabia que tinha um resultado interessante no mioma, mas a adenomiose a gente já não tinha uma resposta tão boa. Quando a gente começou a mudar o material, as partículas, surgiram a emboesfera, a gente começou a ver alguns resultados interessantes também no adenomioma, mas um resultado mais transitório do que no mioma. Mas uma paciente que quer gestar, de repente você pode considerar isso, de você embolizar e ganhar um tempo ali para que ela possa, né, pensar na gestação. Obviamente, eu não estou dizendo aqui que é uma paciente de reprodução, para o pessoal de reprodução está aí, que eu estou indicando a embolização, mas assim, às vezes é uma alternativa a mais que você tem, né? Eu acho que nós já tivemos um caso desse com Karina, se eu não me engano, ela está aí, ela vai poder falar. Mas assim, entra como uma alternativa também a esse controle da doença, às vezes, pelo menos por um determinado tempo, até a gente tentar uma solução aí reprodutiva ou de alguma outra forma, né? Então, assim, que bom que você fez um evento como esse, né, para as pessoas verem a importância do diagnóstico da adenomiose. Isso foi muito deixado de lado durante muito tempo. Se dizia que precisava da ressonância para todos os casos, a gente está vendo que não é necessário ressonância em todos os casos. A ressonância continua tendo um papel importante, mas o ultrassom entra aí como um ultrassom de boa qualidade. Para paciente jovem, né? Porque a gente tinha na cabeça, a gente aprendeu, eu aprendi que só tinha Multípara, que era de coisa de mulher. Tinha 4 filhos e mulher com 40 anos. E hoje a gente vê cedo, a gente vê em mulheres de 30 anos a adenomiose. A gente melhorou então, o diagnóstico, né? Mudou a qualidade. Então, o Mirena é para quê mesmo? O Mirena ele funciona na adenomiose leve, né? Que você não tem uma penetração tão intensa no miométrio. Então, e aí ele vai bem, ou seja, eu acho que o Mirena da sintomatologia ou da doença? Da sintomatologia, eu diria que da sintomatologia.
A adenomiose na doença entra mais ou menos o conceito da endometriose, ou seja, eu tenho uma evidência clara hoje que eu tenho um controle da doença na endometriose? Não, com droga nenhuma, eu não tenho uma droga ainda que me diga assim, eu controlei doença. A endometriose eu tenho claro, eu tenho evidência robusta hoje que eu controlo sintomas, ou seja, a grosso modo, assim, de cada 3 mulheres com endometriose, eu sei que geralmente em 2 eu vou ter um resultado bom clinicamente, eu vou controlar sintomas dela. Mas mesmo aquela mulher que eu controlo bem sintoma da doença na endometriose, ela continua evoluindo doença. A adenomiose funciona mais ou menos do mesmo jeito. O Mirena controla o sangramento, numa boa parte delas, e assim, eu diria que ele causou uma certa revolução na adenomiose, que anteriormente a gente não tinha quase nada para atuar aí. O Mirena tem um papel importante, mas ele não trata a doença, e nem isso é importante que seja dito, como ele não trata o mioma. Muita gente coloca que o Mirena está controlando o mioma. Não está controlando, está controlando um sintoma do mioma, e o mioma pode continuar crescendo, mesmo não estando sangrando, né? Então, o conceito da adenomiose entra muito na endometriose. Eu não controlo doença na endometriose, né? Eu tento controlar sintoma, eu entendo a doença e vejo como é o comportamento dela. Ela não é agressiva em todas as mulheres, ou seja, eu posso ter uma mulher de 16, 17 anos com endometriose, ela vai até a menopausa com a doença superficial. E eu já operei paciente de 24 anos com infiltração de reto com risco obstrutivo. Por que uma doença ali foi tão pouco agressiva e uma outra foi tão agressiva? Isso a gente não sabe. O fato é que, assim, hoje o exame de imagem me permite entender a doença, né? Eu acho que a endometriose tem 2 fases, eu digo muito isso, estou participando de algum evento, antes da imagem, né? A imagem que eu falo é essa imagem para endometriose especializada, e depois da imagem. A imagem permitiu a gente entender a doença, de que doença se trata. A partir do momento que eu entendo, eu sei o que eu posso esperar dela a partir do momento que eu acompanho. Eu repito aquela imagem periodicamente e passo a entender aquele comportamento. Eu diria que a adenomiose é mais ou menos isso, né? Tem o viés aí da reprodução, que eu acredito que Karina concorde, que assim, muita situação de fertilização, de reprodução assistida que não dão certo, e que a gente não sabia ou não tinha essa possibilidade de diagnóstico da adenomiose que agora a gente tem, a gente está caminhando para ver a importância dela também na questão reprodutiva, né? Mas tem gente aí que vai falar isso muito melhor do que eu, tenho certeza disso. Então, esses comentários aí, queria ser convidado para a próxima, e eu vou pedir desculpa aí, que depois eu vou sair, porque eu estou entrando aqui em outra reunião, Dani. Mas feliz de participar, de te ver, agradecer pelo convite, viu? Fiquei muito honrado com isso. Vou ouvir você. Um beijão aí. Estimuladas a descrever mais, a olhar com mais cuidado, né? Aquele olho mais cuidadoso para descrever, porque tem um impacto na vida das pessoas, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Importante isso. Obrigada. Parabéns, viu? Um beijão aí para todos. Excelente. Obrigado, doutor Lino. Karina, daqui a pouco, Sofia, as 2. Karina agora? Karina, vamos. Karina, depois você bota aqui Sofia, que eu não estou vendo. Rafa, você tirou o mudo. Tudo bom, amigo? Tirei o mudo. Todos estão te ouvindo. Okay, seja muito bem-vinda. Ok. Agora a moda é multiol, não é isso? Multiol. A gente está aprendendo esse novo linguajar dos encontros virtuais, né? Sim, mas está sendo muito produtiva, ao meu ver, esse momento de inclusão aí digital coletiva, que tem proporcionado tantos encontros para nós, né, em vários segmentos, em várias áreas, e por que não também um momento como esse aí, em que a gente possa se aproximar, um grupo forte de radiologia aqui da Bahia, pude ver vários colegas queridos, formados por vocês, inclusive, ex-residentes. Fabrícia, saudade, um beijo. Depois mande foto do bebê. Um monte de gente boa aí que foi colega e que foi formada por nós. Rosinha, que é uma parceira de trabalho de longa data, que eu mandei, olha, vamos ver Dani hoje, vamos contribuir aí com o debate. Então, sem dúvida, gente, agradecer o convite e parabenizar vocês, tá? Dani, sua aula foi muito ilustrativa, bastante didática. A gente reconhece a importância das classificações que vocês utilizam para que, de forma mais padronizada, a informação chegue para a gente na ponta
com um melhor entendimento, né? E também possibilitando que a gente faça um segmento mais adequado e comparativo das pacientes, que a gente consiga, por exemplo, fazer trabalhos científicos a longo prazo, pesquisa, ter respostas, né? E alguns grupos brasileiros são muito interessados em adenomiose e reprodução, né? No que tange a reprodução assistida. E o grupo que foi pioneiro nessa associação e na busca de evidências e de tentar medir o impacto negativo da adenomiose na reprodução, sem dúvida, foi o grupo de Maurício Abraão, né? Maurício vem publicando há muitos anos, tanto em adenomiose quanto em endometriose, em especial endometriose profunda. E esse mesmo grupo que Lino trouxe aí os comentários a respeito da evolução que tivemos, tanto no diagnóstico e no segmento por imagem da endometriose profunda, eu vejo agora sendo aplicado também à adenomiose. E acredito que isso traga algumas visões distintas para nós de perfis de pacientes. Porque hoje o que a gente tem visto em reprodução humana assistida, e Sofia está aqui, vai poder comentar também, é que muitos casos que nós não atribuímos, né, alguma causa específica de infertilidade, tem a adenomiose associada, e, em tese, a adenomiose isoladamente não é um fator de infertilidade, pelo menos classicamente não é considerado assim, mas nós temos visto com muita frequência, uma frequência maior do que nós imaginávamos, principalmente pela melhoria diagnóstica por imagem que vocês têm dado para a gente, de que algumas pacientes consideradas como infertilidade sem causa aparente, ou aquelas que têm falhas de implantação, ou até mesmo abortamento recorrente, parece que têm sido associadas à adenomiose. Então, isso tem trazido um novo prisma para nós, do ponto de vista de preparar essas pacientes melhor para o ciclo, em especial os momentos de transferência embrionária. Então, há quem acredite hoje que esse diagnóstico acaba sendo fundamental para que o planejamento na reprodução seja melhor desenhado e facilitando os resultados positivos, entende? Então, a gente tem sido assim, muito grata a esse panorama que vocês estão trazendo de detalhamento e de diagnóstico em adenomiose, porque está facilitando muito o nosso trabalho. Se eu pego hoje um laudo bem feito, de um bom radiologista, alertando que aquela minha paciente de reprodução tem adenomiose, o meu olhar vai ser diferente. Eu vou preparar diferente essa paciente. Ela vai ter um outro tipo de utilização de medicações. Eu vou fazer uma escolha diferenciada no momento de transferir o embrião. Então, isso é bastante impactante para nós hoje, tá? Você citou o casinho de 38 anos, que é o caso de Sofia, que você comentou, encaminhado por Sofia e por Lino. E eu queria dar espaço à Sofia para que ela falasse também, porque hoje vocês são nossos pares num processo fundamental de prognóstico dos casos em reprodução assistida. Então, se eu pego hoje um exame bem feito, uma boa contagem de folículos antrais, associada a uma dosagem de um hormônio antimileriano confiável, eu posso dizer para aquela paciente se ela tem uma perspectiva de boa ou má resposta durante um tratamento assistido e estimulado. Então, vocês fazem toda a diferença, sem nenhum puxa-saquismo aqui, mas dando a realidade, andar de mãos dadas, de braços dados, com bons radiologistas e colegas com os quais a gente possa dialogar, porque não existe também o radiologista que não conheça a história clínica e a demanda daquela paciente que possa emitir um bom laudo. Quantas vezes a gente se pegou, né, numa interlocução, conversando sobre os casos, tirando dúvidas, em especial Rosinha, você, Rafa, enfim, tantos outros. Eu tenho Débora Andrade aqui, presente nessa live, que é uma querida amiga também, que tem feito um trabalho muito bacana de mapeamento para endometriose, para adenomiose. Então, a gente só tem realmente a agradecer a todos vocês, pois vocês facilitam demais o nosso trabalho, demais. Sofia, por favor, se coloque aí também para a gente te ouvir, a nova geração do Senafert Insemina aí com muito orgulho.
Obrigada, Dani. Parabéns, Rafa. Esteroscopia, eu pego muito exame com esperoscopia feita por Sofia. Então, assim, eu gosto sempre de que leve, porque eu quero ver se os achados batem, são congruentes, né? Eu vou pesquisar. Perfeito. Se ela viu adenomiose e eu não vi o tem na biópsia, eu quero saber mais onde foi que eu olhei, onde foi que eu errei, onde foi que eu não vi, será que eu podia dar mais? Então, eu acho que essa troca é muito importante, eu entender o que é que vocês querem, o que é que importa Sim. para a paciente. Então, para mim, de toda, assim, da sua fala, cara, e tudo é importante, mas assim, saber que ele é muito importante, principalmente no paciente que vai fazer transferência. Sim, Então, assim, para nós é fundamental, mas vai fazer fundamental, Dani. transferência, tem que sinalizar, você tem que saber. Sim, sim. O preparo endometrial para nós é crucial e a adenomiose muda bastante o prognóstico. A gente tem visto isso na prática. Sofia está aqui com a gente, nossa princesinha. E assim, vamos lá, Sophie, faça aí seus comentários sobre o Menina, mas caso e sobre essa tá? correlação esteroscópica aí para Dani. Não tem 15 anos, não. Ah, queria eu. Boa noite a todos. Dani, queria agradecer pela aula. De fato, é muito bom, né, poder ter uma aula assim de imagem em adenomiose, porque na maioria das vezes o que a gente acaba vendo são as aulas de endometriose, né, e esse foco em adenomiose fica meio de lado ou em anexo a uma aula de endometriose. Então, que bom que a gente pôde hoje discutir somente sobre isso. E difícil falar depois, né, da tua aula de doutora Karina, de doutor Lino, mas só complementando, né, com relação a essa situação de infertilidade, a gente sabe que dentro da fisiopatologia e as imagens de ultrassom vai lembrando para a gente toda a fisiopatologia, né, isso é bem bonito de ver. Então, dentro da fisiopatologia, as contrações, começando das contrações uterinas, numa paciente que nem ainda seguiu por uma fertilização in vitro, né? As contrações uterinas, no momento de uma ascendência, de uma subida de espermatozoide, já começando por aí, já são contrações aleatórias e contrações que podem dificultar a gestação quando a gente está lidando com uma paciente com adenomiose, que normalmente, numa segunda fase de ciclo, é para a gente ter contrações retrógradas, né? Contrações que levem espermatozoide para cima e facilitem a nidação. E no momento que a gente tem uma paciente com adenomiose, muitas vezes essas contrações são anterógradas, são para baixo, expulsam o embrião, dificultam a subida de espermatozoide. Então, só de visualizar, né, essas imagens suas facilita a fixação dessa fisiopatologia. Com relação às transferências, enfatizando essa importância do... Só para falar uma coisa, você falou uma coisa interessante, Sofia, que eu não pensei, sabia, mas não tinha ligado. E assim, como ela dá muito na região do fundo e do corpo uterino, eu imagino, então, que é uma região estreita para o corno, então que esse corno está um corno mesmo, porque deve ser uma coisa mais difícil ainda, né? Porque é uma região onde eu tenho os ossos tubários. Sim, sim. Então, assim, já envolvendo ainda essa situação da fisiopatologia, como na sua imagem a gente visualiza aquela vascularização, né? Sempre você foca no Doppler, na importância do Doppler para diferenciar. E nessa fisiopatologia, associando com infertilidade, a gente percebe que esse aumento de vascularização, essa angiogênese, né, exacerbada, vem a dificultar, vem a causar inflamação, o status inflamatório que a gente coloca lá na endometriose, e aqui também ele vai estar presente, né, diminuindo nossa taxa de implantação. Então, acho que uma coisa assim, só para finalizar, não vou prolongar muito, mas esse diagnóstico é tão importante que uma vez que a gente modifica o protocolo de transferência embrionária, as taxas de sucesso de uma paciente que teve modificação do protocolo, quando a gente compara aquela que não teve modificação de protocolo e que tinha adenomiose, a taxa de sucesso vai ser diferente, né? Se a gente compara uma paciente que não tem adenomiose e uma que tem adenomiose, porém fez modificação de protocolo, a taxa de sucesso é semelhante. Então, por isso a importância do diagnóstico, e é difícil fazer o diagnóstico, né? Como o doutor Carlos Lino colocou.
Então, de fato, se a gente está com a mão treinada, se vocês, né, radiologistas, estão com a mão treinada para observar esses detalhes das estrias lineares, dos pontos hiperecoicos, dos focos anecoicos, das hiperplasias glandulares, do próprio endométrio, né, que muitas vezes a gente precisa dessa medida de espessamento endometrial para as transferências, isso já nos ajuda muito e modifica o prognóstico da paciente, porque a gente acaba colocando agonista de GNRH, pré-transferência e, enfim, deixa, inclusive, com a mesma taxa de sucesso quando comparado às pacientes sem adenomiose. Então, acho que é por aí. Muito bom, adorei. Um outro ponto que eu estava lembrando também é que a gente vem... Eu estava lendo algumas coisas e a ultrassonografia, ela em outros... Eu não sei se aqui está sendo feito isso, pelo menos aqui na Bahia eu desconheço. Mas a ultrassonografia, ela vem também para ajudar durante o tratamento cirúrgico, né? A terapia cirúrgica, com uma técnica com o espirótomo, né? Que é tipo... Uma técnica tipo um saca-rolha, tipo o mamótomo de fazer a abomotomia, né? Só que daí você vai com esse espirótomo direto no foco de adenomioma e guiado por um ultrassom. E vai lá e retira aquele foco que está lá incrustado lá no miométrio. Então, está sendo estudada essa técnica com uma taxa de sucesso... Frequência, que a gente não faz. Ah, sim, agora escutei. Radiofrequência. Já começou aqui em Salvador a fazer a radiofrequência para nódulo tireoidiano benigno, já começou. Mas em útero ainda não vi ninguém fazendo, mas tem sim, ultrassom com radiofrequência. Aqui eu não vi, aí estava lembrando, você falando dessa questão da ultrassonografia, né, como um apoio importante, e inclusive nos tratamentos cirúrgicos, né? Guiando aquele espirótomo lá para chegar no adenomioma e fazer a retirada. Interessante. Acho que é isso. Rafa, sabe quem eu queria que você botasse aqui? Rosa Brito. Eu sei. Já está combinado. Já está combinado? Bota ela aqui. Boa noite, doutora Rosa. Seja bem-vinda. Muito obrigada a vocês, gente. É muito ter amigos dessa forma. Primeiro, ser presenteado com um material tão legal quanto esse que Dani mostrou, né? Alguma coisa que não é fácil de coletar, é muito difícil, isso requer um trabalho muito grande. Você é realmente alguém muito especial. Mas você sabe que a gente gosta de botar figurinha, né, Rosinha? Eu acho que é fundamental essa coisa. Não são só as figurinhas que qualificam, principalmente a qualidade da imagem que você traz. E essa era a primeira coisa que eu queria chamar a atenção. Tem muitos imaginologistas aqui, radiologistas, ultrassonografistas, mas pessoas que lidam com a imagem. E a coisa que eu percebo que é algo que nos enfraquece nos dias de hoje, é a noção de que nós estamos nos transformando em fotógrafos de interiores. O que você traz da correlação clínico-radiológica é fundamental para a gente preservar a essência da referência e contra-referência, que é o que dá sentido a fazer medicina. Senão a gente vira mesmo fotógrafo de interiores, né? Senão a inteligência artificial toma tudo, Rosa. E a inteligência pessoal, e a inteligência emocional. Porque na hora que a gente faz o exame de uma mulher com endometriose, que é uma mulher sofrida, entendeu? Francine é que gosta. Eu gosto mais ou menos. Mas na hora que você pega uma mulher sofrida, ou por dor na relação, ou por infertilidade, ou por metrorragia, você precisa ter outra inteligência para lidar com aquilo em 15 minutos de exame. Então, isso, a automação e a inteligência artificial não vai substituir. Entendeu? Eu posso criar algoritmos que facilitem. E eu não sou contra, eu quero os algoritmos. Eu quero que o meu exame seja breve, que seja abreviado. Agora, eu quero essa interação. Essa interação o computador não tira. Entendeu? Eu acho que o que a inteligência artificial pode ajudar bastante a gente é a estruturação do laudo. Os algoritmos de diagnóstico. Eu também. Foi exatamente o que você trouxe. Quer dizer, dá uma trilha para poder você preencher as coisas. Mas para poder preencher, você precisa procurar e procurar querendo achar. E você só procura querendo achar, que quem não sabe o que procura não reconhece o que acha, e quando acha não dá significado ao que viu. Então, é uma coisa muito importante desse material que você trouxe. A outra coisa que
queria perguntar, na verdade eu tinha perguntado no chat, a gente sabe que existe uma influência do ciclo menstrual nesse aspecto. O que é que você acha de marcar essas pacientes na fase proliferativa precoce do ciclo, que é sexto dia após a menstruação, para você não ter uma interferência tão grande na transformação do endométrio trilaminar que acontece na fase periovulatória? Qual é a sua opinião com relação a isso? Isso é o Brasil que eu quero. Caracterizado na literatura. O Brasil que eu quero é a paciente na primeira fase do ciclo, tá? Mas nem sempre. Tem coisas que eu prefiro na segunda fase do ciclo, até. Então, assim, depende do que eu tô querendo. E eu muitas vezes perco tempo porque eu tenho que mandar a paciente voltar. Então, assim, se eu quero olhar adenomiose, eu quero na primeira fase do ciclo. Se eu quero olhar pólipo, eu quero na primeira fase do ciclo. Mas, às vezes, é aquele ciclo tão fininho, ou aquele endométrio tão... 4 que eu não tô vendo direito o endométrio, eu não sei zona juncional, que eu prefiro que ela ovule e volte na segunda fase com endométrio grande, para eu poder ver esses cistos periendometriais. Então, assim, às vezes, quando eu estou suspeitando que deve ter adenomiose em uma paciente que está preparando para fertilização, eu gosto que venha na segunda fase do ciclo também. Perfeito. Então, eu quero que ela venha em 2 vezes. Entendeu? Pronto. Eu quero que ela venha em 2 momentos. Porque eu quero ver o estímulo lá dentro daquele endométrio, porque às vezes o endométrio é fininho, depois da menstruação, tá beleza. Quando ela volta no 17º dia, que ele está espessado, tem cisto, bolinha em tudo quanto é canto. Então, eu preciso ver em momentos diferentes. Isso o algoritmo do IA não dá, né? Isso não. é... E é justamente esse o ponto que eu queria trazer, de que muitas vezes a gente precisa mesmo ter um comportamento diferente. Então, para as nossas amigas fertileutas, eu acho que é interessante ter como rotina essa coisa de que ver em diferentes fases do ciclo, para poder a gente fazer a associação não só do miométrio, da linha juncional, da cavidade endometrial, da resposta deste endométrio ao ciclo sem a influência hormonal, e porque às vezes fica só preocupado no controle da ovulação. E a forma como é remunerado o mercado, já que a gente está falando de mundo real, e aí fica preocupado só com o ovário, como se não tivessem acontecendo também modificações nesse útero, que é tão importante para acontecer a anidação. Rosa, aproveitando que você está aqui, Rosa é uma das pessoas que mais faz histerosalpingografia em Salvador. Faz super bem referência. Então, Rosinha, você ainda, aquelas imagens como eu mostrei, é possível fazer diagnóstico de adenomiose com a histerosalpingo? Você vê imagens Sim. daquele jeito, vê aquilo? Sim. E uma coisa que vocês estavam comentando, eu até coloquei no chat também, de que vocês colocaram de que os pacientes estão cada vez mais jovens, né? É porque os equipamentos estão melhores. Eu particularmente acho que é porque, na verdade, nossas pacientes estão adoecendo cada vez mais cedo. Com toda a modificação do perfil populacional, que uma mulher com 20 anos, quando eu casei, e já faz muito tempo, eu já casei madura. E eu tive meu primeiro filho antes de 32. E olha que foram quase 10 anos depois do casamento. Então, isso quando eu falo para minha filha que está com 21, ela diz que como é que casou tão cedo, minha mãe? Mas quando eu casei há tanto tempo atrás, então as mulheres casavam e tinham filhos logo. Hoje em dia ninguém pensa em ter filho antes de 30, 35 anos. E mais do que isso, você já vê o envelhecimento, né? Meninas jovens com estria, meninas jovens com SOP, enfim, o adoecimento dessa população é muito grande. Então, não acho que seja só porque os equipamentos ficaram melhores. Eu acho que os equipamentos ficaram melhores e as pacientes estão mais adoecidas. Ontem eu assisti uma live, não sei se você estava, Rosa, do grupo do Sírio de mama. Muito interessante, com a doutora Filomena. E tinha um mastologista no grupo e ele perguntava, ele dizendo que hoje tem uma incidência de carcinoma lobular invasor 15% maior do que o que existia 10 anos atrás.
E aí perguntava assim, olha, o que você acha desse microambiente da mama dando tanto câncer? Ele falou, olha, uma das coisas importantes são os disruptores endocrinológicos. Então, hoje, todo mundo, desde bebê, se expõe a estrógenos de baixa ação muito cedo. Entendeu? Que é no plástico, que é na chupeta, que são em tantas coisas, incontáveis coisas, eu tenho até medo de falar. Então, essa exposição que a gente fala, prolongada, que falava para adenomiose, menarca precoce, ciclos curtos, mas ela está se expondo ao estradiol desde muito cedo. Então, a menina hoje, com 7 anos, ela tem cheiro debaixo do braço, 8 anos ela tem mama, 10 anos ela menstrua. Então, é tudo atropelado. Tudo atropelado. Então, a gente pega com 25 anos já com adenomiose, que você olha assim, não é possível. Isso. Será que não tem relação? Eu acho que a gente é um conjunto do ambiente, né, da cabeça da gente. Esse ambiente é um ambiente que está comprometido, entendeu? E a gente está vendo esse comprometimento nas doenças, né? Muitas doenças. Com certeza. Ó, que bom, que bom. Rafa, então vamos lá nos despedir. Semana que vem, eu não sei se a Fran está aqui, mas Francine vai estar aqui, vai falar sobre endometriose profunda. Se ela acha que vai ficar muito grande, endometriose profunda é sempre um assunto interessante. A gente divide em 2 vezes, em 2 quartas-feiras, que eu quero que ela mostre todos os sinais que ela olha na endometriose, quero que ela mostre todos os compartimentos que ela olha. Porque, assim, no meu dia a dia, eu não faço ultrassom para endometriose profunda, que eu já falei que paciente de endometriose é chatinha. Mas eu gosto de minhas pacientes. Só que é um exame muito demorado. Na realidade, o que é chato é o exame. O exame demora, às vezes, 1 hora com a paciente dentro da sala. Então, isso eu acho muito chato. Eu gosto de exame mais rápido. Mas eu vejo muita doença com o exame normal. Então, o ultrassom transvaginal, né, Rosa? Vê muita coisa. Vê muita coisa. Então, a gente precisa aprender a treinar o olho, porque certamente eu estou vendo o pico do iceberg. Na hora que fizer o preparo intestinal e fizer o exame cuidadoso, vai achar 40%, 50% mais de doença do que eu já vi. Mas eu sinalizar, olha, vi foco, acho que tem no intestino, vi foco retrocervical, entendeu? Isso é muito importante, porque muda todo o tratamento, muda a vida reprodutiva, muda a paciente que vai correndo para fazer o congelamento de óvulos, enfim, muda tudo, né? É um instante de um exame de 15 minutos de rotina que pode dar uma virada na chave daquela mulher. Então, é muito importante que a gente treine o olho, pode ser para não fazer o exame para endometriose, mas começar a aprender a ver os sinais de endometriose dentro da cavidade pélvica, que é super importante. Eu acho muito importante. Na quarta da semana que vem a gente se vê. Dani. A doutora Sofia já estão convidadas, o doutor Carlos Nino chama de novo. Espero que minha mãe possa participar também. Eu quero que ela fale sobre as mulheres no climatério com a adenomiose, que eu estou vendo um monte também. Então, espero que ela participe da próxima vez. Dani, a gente tem... Para sempre. Aliás, vou convidar a Rosa para a aula de ressonância da pelve, tá? Já está convidada. Já está convidada. Temos 5 minutos até as 20h30. Dá para fazer um bate-bola rápido com as perguntas? Aí, faz uma perguntinha aí, lógico que dá. Vamos lá. Então, pergunta de Ana Carolina Barbosa. Se houver somente espessamento assimétrico sem outros achados, você descreve a possibilidade de adenomiose ou finge que não viu? Não. Descrevo sim. É Ana Carolina, né? Carol, esse último protocolo e esse exame de 2020 que eu falei, para fazer diagnóstico de endometriose, ele quer pelo menos 2 critérios. Então, só o espessamento posterior da parede não seria... não dá para fechar a adenomiose, mas você precisa interrogar. E aí eu lhe digo assim, olha, se você achou um, procure o segundo, porque vai ter o segundo. Vai ter cisto periendometrial, vai ter sombra. Mexa no seu dynamic range, mexa na frequência do equipamento, entendeu? Vou ensinar uma coisa prática que eu faço. Quando eu quero olhar adenomiose e endométrio, eu uso o preset de tireoide no vaginal, tá? Isso aqui eu só conto para os amigos. Muda, porque o algoritmo da tireoide, ela tem um algoritmo de visualização de pequenas coisas ecogênicas que no preset de transvaginal não tem. Então, eu faço o exame todo no preset de vaginal. Eu já tenho salvo como preset de endometriose. E aí, eu ligo da endometriose, escolho a sonda endovaginal. Muda a visualização do endométrio.
muda a visualização de cistos, entendeu? Porque a pressetagem da tireoide é muito boa para avaliação do endométrio. Então, liga o preset de tireoide com a sonda vaginal, que você vai ver cisto periendometrial. O ideal é que você veja pelo menos 2 coisas, mas espessamento assimétrico, principalmente se tiver a curvinha para trás, né? Eu acho que tem que pensar assim. Ótimo. Próximo, então, Marcos Daniel, aqui de Salvador, nosso amigo Marcos, pergunta o seguinte: a sombra em leque é a mesma coisa das estrias, estrias lineares? Cada autor fala de um jeito, estrias verticais, não, nas estrias verticais, não as lineares. Estrias lineares são periendometriais, as branquinhas, mas as estrias verticais são essas em leque ou em veneziana, são as sombras. Eu acho melhor a gente falar sombra porque elas são sombras, né? Mas é isso mesmo, são as Ótimo, Dani. verticais. Só um comentário, lembrando que essa classificação do MUSA, na verdade, ela surge diante da grande variedade de formas de descrever. É difícil a gente comparar trabalhos científicos e laudos, onde um chama de estria linear, outro chama de sombra, outro chama de veneziana, outro chama de persiana. A gente tem que conhecer nomenclatura e tentar trabalhar o máximo possível, né? Do endométrio, né, Rafa? É o Musades. Exatamente. Exatamente. A ideia é que a gente trabalhe, assim como para ovário, trabalhar com o descritivo do IOTA, para o endométrio, utilizar o IETA, a gente falando a mesma língua que o camarada que está no Japão, lendo o MUSA, lendo o IETA, lendo o IOTA, a gente não vai ter dúvida e facilita, inclusive, para comparar a pesquisa científica. Na hora de eu pesquisar um veneziana, eu vou encontrar 5 artigos. Na hora que eu procurar sombra em leque, eu vou encontrar 50 mil, porque o mundo todo está publicando igual. Então, seguindo, Felipe Garcia, ele pergunta o seguinte, e aí, Dani, se quiser chamar algum dos ginecologistas, alguma das nossas colegas gineco para conversar, a descrição das camadas musculares acometidas modifica a conduta e tratamento? Eu vou perguntar a elas, porque quem souber morre, eu não sei. Eu acho que deve modificar. Quanto mais... Bem, eu acho que modificar tratamento não, porque pelo que eu entendi que é Carlos Lino falando, é uma doença que não tem tratamento, entendeu? Você trata a sintomatologia da paciente. Então, você vai usar a mirena para tentar diminuir a dismenorreia e o sangramento da paciente. Tratamento não tem. Então, assim, não sei. Sofia ou Karina querem falar alguma coisa? Se quiserem falar... pronto. Sofia levantou o dedo. Pode falar, Sofia. Não estou lhe ouvindo não, Sofia. Sofia, a gente não te ouve. Seu microfone está liberado. O problema é aí. Fechou o microfone de novo. Fechou. Estou liberando o microfone mais uma vez. Pronto. Vê aí. Melhorou agora? Liberou. Pronto. Diga lá. Então, é como o Dani falou mesmo. O tratamento, uma vez que a gente insere uma medicação a nível sistêmico, ela vai atuar, de certa forma, nas 3 camadas, eu diria. Eu acho que algo que a gente pode individualizar é quando existe, por exemplo, algum adenomioma, mas em região submucosa, né? Aqueles adenomiomas que tem uma classificação que, inclusive, às vezes a gente fala como lesão submucosa. Então, esses, às vezes, a gente tem por indicação drenar em algumas situações, por exemplo, em paciente com abortamento de repetição, que aí a gente vai compreender que pode ser esse adenomioma drenando para a cavidade, né, de forma contínua ou intermitente, e algumas vezes a gente precisa indicar drenagem. Mas acho que nesses casos, nos outros, de uma forma geral, como o Dr. Carlos Lino colocou, como Daniela colocou também, né? Não tem tratamento, né? Segue aí, Rafa. Excelente. Dani, batemos 20 e 30, dá tempo de mais uma? Mais uma e a gente finaliza. Pronto, então vamos lá. Doutor Ivan Cardoso pergunta o seguinte: uma mulher com dismenorreia intensa, e aí, Dani, eu vou pendurar uma outra pergunta nessa, porque os dois vão pela mesma linha. Uma mulher com dismenorreia intensa que apresenta o útero homogêneo, aparentemente rígido, exceto pela ausência ou alteração da zona juncional. Eu posso falar em adenomiose para essa paciente, e aí vem a pergunta também
deixa eu encontrar aqui o dono da pergunta. Sim, Cris Medeiros pergunta se no caso de eu encontrar somente um cistinho subendometrial, você já descreve e já fecha como foco de adenomiose. Ou seja, um achado, seja ele zona juncional, seja ele cistinho subendometrial, se você já bate o martelo como adenomiose, ou relata, ou finge que não viu. Conta pra gente. Não, finge que não vê nunca, tá? Finge que não vê não existe. Finge que não vê, a gente... Um mioma de 7 milímetros, finge que não vê. Que não vai fazer a menor diferença, a não ser que seja submucoso. Esse você faz de conta que nem vê. Agora, a adenomiose eu acho que precisa ser relatado sempre, porque muda a história reprodutiva da mulher. E muda a dor, muda a relação, muda outra coisa. Então, assim, tem cisto subendometrial, tem glândula fora do lugar que ela deveria estar. Entendeu? Ela deveria estar dentro da cavidade endometrial. Ela não deveria estar no miométrio. Ela não deveria estar no miométrio interno, que é a zona juncional. Zona juncional é o miométrio interno. Então, pode ser uma doença mínima e não ter muita repercussão, mas aquilo precisa ser relatado. Que existem poucos ou raros cistos subendometriais, não afastando, acho que não afastando adenomiose focal, tá bonitinho e tá dando para entender. Relatado aonde, bem descrito, bem fotografado, entendeu? Porque às vezes a gente pega exame com 3 fotos ou foto preta, que você não consegue ver nada do dia antes. Então, eu acho que isso é essencial. E se o útero tá todo grande, por que tem uma miohiperplasia desse útero? Quando eu aprendi mais rosa, existia esse diagnóstico de miohiperplasia uterina. Existe miohiperplasia uterina? Eu acho que não tinha. Eu acho que era tudo adenomiose. E que a gente não sabia dizer. Eu acho que era tudo adenomiose. Tudo que a gente falava, miomatose difusa. Não era miomatose difusa, era tudo adenomiose. Era uma adenomiose com 3 ou 4 miomas, ou 3 ou 4 adenomiomas, que a gente chamava de adenomiose. Então, assim, o útero está muito crescido, por quê? Por que o músculo cresceu? Provavelmente a glândula dentro dele, fazendo angiogênese, estimulando, fazendo o útero crescer. Porque o útero vai crescer por quê? Ou ele já é grande desde que ela nasceu, ou ele cresceu por algum motivo. Então, eu acho que tem que dizer que um dos fatores é útero de volume aumentado, porque o útero globoso é um critério de adenomiose. Entendeu? Útero globoso com borramento da zona juncional. Esse, para mim, fechou a adenomiose nele. Mesmo que eu não veja os cistos, porque eu tenho hipertrofia e borramento da zona. Agora, aquelas mulheres que têm 1 ou 2, 3 cistinhos, tem que falar. Mas bota como relato, raros cistos, focais, porque a gente tem que dizer, interrompendo focalmente ou na posição tal, não afastando a adenomiose focal. Porque isso eu posso ver na primeira fase do ciclo, posso ver na segunda fase do ciclo, que a Rosa estava falando, e posso não ver na primeira. De repente ela vem na primeira fase do ciclo ou depois da menstruação, eu não vou ver. Mas se ela vier pré-menstrual, com aquele endométrio enorme de 10, 12 milímetros, eu vejo aquelas 2 imagenzinhas. É adenomiose? É. Mas qual o significado clínico para aquela paciente? Talvez nenhum, mas eu preciso dizer no corpo do laudo. Perfeito, chegamos ao limite do nosso horário e passamos até um pouquinho. Dani, tem poucas perguntas ainda, eu te passo na sequência. Para quem não acompanha, então vamos lá no Instagram, @doutora Daniela Prudente, tudo junto, Daniela com quantos L's? 2 L's. 2 L's sempre. Exatamente. Nome de gente rica, tem um monte de letras. Rica. Eu vou ficar rica com essas rica. Eu vou fazer um meme. Rica, rica. Visitem também o site da Caliper, escolacaliper.com.br. Lá tem as redes sociais da gente também. Tanto as aulas de fetal como as aulas de Dani estão sempre sendo divulgadas por lá. Tá certo? Pessoal... Vou finalizar, Rafa, deixa eu finalizar. Finalize e peça para o pessoal... Frases ótimas. E a foto, hein? Hoje uma que eu vou trazer para a mama, inclusive a gente vai fazer um post, tá, Su, com isso aí. Que ela disse assim, difícil não é fazer exame de endometriose, difícil é ficar magra, querido. Entendeu? Endometriose a gente vai domar, agora fica magra, eu já não sei. Então, difícil não é fazer exame da mama, difícil não é endometriose, difícil é ficar magra na quarentena. Isso então, Francine é minha heroína. Porque heroína. Faz endometriose e ainda é magra, bicha. Ainda é magra. Excelente. Pessoal, aquele momento agora que todo mundo que está de câmera fechada abre a câmera, olha para a câmera para ficar bem bonito.
que eu vou fazer a chamada por essa foto. Tá certo? Dani, você diz a hora que eu posso fazer. Para mim, pode. Peraí, deixa eu olhar. Pode. Pode, Rafa. Valendo. Prontinho, Suyan com seus cabelos esvoaçantes, registrada devidamente. De moto, Su? Rapaz, parece, mas eu acho que não. Eu acho que ela furou a quarentena e foi no salão. Tá aqui pra gente. Pessoal, obrigado, Dani. Parabéns pela aula. Sophie, Rosa, obrigado. Beijão a todos. Beijo. Boa noite. Boa noite.